noite a todos. Estamos hoje reunidos para dar continuidade ao nosso estudo, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Gostaria de pedir que quem quiser separar um recipiente com água para que ela possa ser fluidificada ao longo da reunião, pode ficar à vontade e pegar. Enquanto isso, vamos fazer uma leitura do Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino. Caiu a mensagem 241. Se está desempregado, não se desespere. Não amaldiçoe a sorte. Enfrente as dificuldades corajosamente. Nem pense em abandonar a vida. Não seja covarde. Você pode vencer. Você vai vencer. Não recuse trabalho pelo fato de ser modesto. O grande Ford começou a vida como um simples mecânico. Tenha coragem, porque o Pai não abandona ninguém. Vamos fazer nossa prece, fechar os olhos, serenar nossa mente, acalmar nosso coração, mentalizar coisas positivas, mentalizar bons sentimentos, para que eles possam se traduzir em bons fluidos ao longo do nosso estudo de hoje. Pedindo ao nosso Pai, nosso amado Mestre Jesus, que nos acompanhe nesse momento, para que possamos aprender tudo que vamos estudar e que possamos colocar em prática na medida do possível. Que assim seja, graças a Deus. Eu separei uma parte aqui hoje, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 26, Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Quando eu comecei a ler, a primeira coisa que eu me perguntei foi o que era o silício? Eu fui buscar na internet e vou ler para vocês. Se alguém por acaso não souber, eu não sabia. A palavra silício refere-se ao cinto ou cordão de crina ou de arame fino, colocado sobre a pele, para mortificação e penitência. Cinto eriçado de cerdas ou correntes de ferro, cheio de pontas, com que os penitentes cingiam o corpo, diretamente ou sobre a pele, muito usado no passado, para apagar pecados ou afugentar tentações. Então, provas voluntárias, o verdadeiro silício, a gente já sabe que é aquele cinto ou cordão que se usava antigamente, para se autoflagelar. Vamos à leitura. Item 26. Perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito àquele que se afoga cuidar de salvar-se? Àquele que quem um espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasce em posição penosa e difícil precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males, que não lhe seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois, se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não, quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo e fanatismo. Grande distinção cumpre aqui se faça. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume. Já de si por vezes tão pesado. Aceita-las sem queixumes e com fé. Eis tudo o que de vós exige Ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra.
Torturar e martirizar voluntariamente vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio de seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para ides a mansarda infecta a levar consolação, vós que sujais as mãos delicadas pensando chagas. Vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, vistos que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos próprios deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhes evitar as seduções e vivendo no insulamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebei sem murmurar as humilhações. Tragiciai o vosso amor próprio. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um Anjo Guardião, Paris, 1863. Então, na verdade, aqui, a parte que a gente leu, quando pergunta, haverá mérito em procurar alguém, aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A resposta foi sim e não. Sim, se há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do outro, o bem do próximo. É caridade pelo sacrifício. Ou a resposta pode ser não, quando o sofrimento e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só é egoísmo por fanatismo. E aí, quando eu fui procurar essa questão da palavra cilício, eu também li uma parte que fala que o cilício hoje, para a gente, pode significar os sacrifícios, uma renúncia feita a favor de outros, o perdão, 70 vezes 7, 70 vezes 7 vezes, fazer o bem a uma outra pessoa. Então, esse sacrifício que é dito aqui, que é positivo, ele é um sacrifício que beneficia a outra pessoa, e não somente a nós mesmos. Então, a gente sempre tem que pensar na caridade, como um caminho, e fora da caridade não há salvação. Então, essa parte que a gente escolheu para ler hoje foi que eu consegui entender desse momento. Vamos fechar nossos olhos para fazer nossa prece final. Pai amado, justo e misericordioso, agradecemos por tudo na nossa vida, todas as nossas provas, todas as formas que temos de evoluir. Nem sempre nós conseguimos entender qual o caminho que o Senhor escolheu para a gente, para cada um. Cada um tem suas provas, cada um tem seu tempo, cada um tem seu processo. Às vezes demora um pouco para a gente entender qual é o nosso caminho, qual é o nosso propósito. O mais importante é estudar e estar de coração aberto para ouvir os sinais que a vida nos envia e conseguir colocar em prática, pensando sempre na nossa premissa máxima, que é a caridade, e nesse momento, essas provas voluntárias, e como a gente pode fazer de forma com que elas realmente sejam efetivas, é ajudando o outro, é a caridade, é pensando no outro. E que o Senhor, meu Pai, possa nos auxiliar nessa tarefa. É uma tarefa diária,
É uma tarefa desafiadora, mas com certeza todos nós podemos chegar lá. Fica conosco, Pai, agora, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.